Carol, que a irmã dedicou, a participação no nosso curso de Apocalipse, a revelação da esperança. Hoje nós estaremos gravando a nossa 6ª aula, lembrando aos irmãos que o nosso curso é organizado em 6 módulos, totalizando 84 aulas. A nossa ideia é de irmos fazendo as gravações até que chegue ao fim a pandemia, normalize a nossa escola dominical e então nós retomaremos a nossa classe, mas deixaremos o módulo em que paramos completo, todo ele gravado. Começaremos o módulo seguinte e todos terão condições de participar do nosso curso sem nenhum prejuízo. Um curso muito relevante. Confesso aos irmãos, já estou há mais de um ano estudando e preparando esse curso, que Deus permite que nós estejamos juntos agora nele. Confesso que poucas vezes eu fui tão impactado. Até pelo momento da vida, né? Isso vai muito do momento da vida de cada um, mas no meu caso tem sido assim extremamente transformador, revelador e tem sido guia para a tomada de decisões e para planejamento da nossa vida como família, planejamento da nossa vida como igreja, como cidadãos que somos do reino de Deus, cidadãos que somos deste mundo secular. E nas 2 aulas passadas, nós estamos estudando agora, nessa fase do nosso curso, as cartas que Jesus Cristo manda por intermédio de João às 7 igrejas localizadas na Ásia Menor. E essas 7 igrejas, na realidade, elas representam a totalidade das igrejas espalhadas pelo mundo, incluindo nesse rol a Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico, da qual nós somos parte integrante. E nós vimos e estamos estudando o seguinte, que o conteúdo dessas 7 igrejas, dessas 7 cartas enviadas a estas 7 igrejas da Ásia Menor, é um conteúdo que aplica-se totalmente à nossa igreja, à nossa vida hoje, aqui no Jardim Botânico, em Brasília, no século XXI. O nosso Deus é um Deus onisciente, onipotente, onipresente, presente entre nós e em nós, e sabe muito bem das nossas necessidades. Ele escreveu a nós. E a carta a Éfeso, por exemplo, se pegamos as 2 últimas aulas, uma carta de amor, que Deus escreve àquela igreja que estava secando, aquela igreja que estava morrendo, porque Deus é amor, porque ela havia se afastado do seu primeiro amor e estava trilhando caminhos, embora caminhos bons, caminhos verdadeiros, mas sem amor. A motivação não era o amor. Por outro lado, a carta que Jesus manda para o anjo, para o pastor, para o bispo da igreja de Esmina, é uma carta que em seu conteúdo traz consolo
e segurança na tribulação. E aquela igreja, a igreja de Esmirna, sabia muito bem o que era tribulação, o que era ser uma igreja pobre, sem nenhum poder político, econômico, numa sociedade opulenta como aquela. E hoje, nós, na continuidade das 7 cartas, nós vamos estudar a carta que Jesus encaminha para a igreja de Pérgamo. Se a de Éfeso foi uma carta de amor e a de Esmirna uma carta cujo conteúdo é de consolo e segurança na tribulação, a carta de Jesus Cristo à igreja de Pérgamo é um chamado à fidelidade perseverante e santidade num mundo dominado por Satanás. Muito parecido com a nossa realidade, esse mundo. Nós que vivemos em Brasília, a capital federativa do Brasil, onde está aqui concentrado o poder de governo sobre a nossa nação, e uma situação parecida com a igreja de Pérgamo. Essa carta encontra-se em Apocalipse capítulo 2, dos versos 12 até o 17. E nós vamos ler, como é de hábito, a palavra de Deus que norteia as nossas conversas, os nossos estudos. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Lemos o verso 12 do capítulo 2 de Apocalipse. 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão verei contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse momento em que ela foi aberta e lida, e esse tempo em que nós estaremos debruçados sobre ela. Fala ao nosso coração, revela o que tu tens para nos dizer nessa tarde. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos, suplicando a ajuda, a presença do teu Santo Espírito
o nosso ajudador. Amém. Então, como lemos, a carta de Pérgamo é uma carta que fala bastante para a nossa realidade. Interessante que nela Jesus apresenta-se como aquele que tem espada na boca. E já vimos que essa espada na boca de Cristo, uma espada de 2 gumes, significa, representa, simboliza o juízo. Jesus Cristo recebeu do Pai toda a autoridade, Ele é o supremo juiz, Ele trará o juízo final de Deus no final da história. Interessante, nós vamos ver nessa carta, que muita gente insiste, apesar do que nos é revelado no Apocalipse, em ver a Jesus Cristo não como Cristo glorificado, que Ele é, sentado à direita do Pai, e com o livro na mão e a autoridade necessária para abrir-lhes os selos e a espada na boca, a autoridade para juízo. Muitos irmãos nossos têm uma tendência muito grande de reduzir essa glória de Jesus Cristo, esse poder e esta autoridade. E se colocam numa posição como se Deus precisasse da nossa ajuda para que Satanás não tome conta da situação, não tome conta da história. Então, nós vamos recapitular alguns pontos que são importantes. Cristo, no verso 12, que diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve. Quem está escrevendo é Jesus Cristo. Ao anjo, e nós vimos que o anjo é o mensageiro, o anjo é o pastor, o anjo é aquele que está à frente, o bispo da igreja de Pérgamo. Jesus Cristo escreve por intermédio de João. Estas coisas, e como que Jesus Cristo se apresenta? Estas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Aquele que julga com justiça, aquele que tem a autoridade para juízo. E no juízo final não haverá espaço para apelação. O que o juiz Jesus Cristo, aquele que tem espada de 2 gumes na boca, decretar, será cumprido. Isso, inclusive, foi profetizado. Em Isaías 11:4, por exemplo, encontramos: mas com retidão, ele quem? Cristo, julgará os necessitados, os perseguidos, os pobres, os famintos, os que têm sede de justiça. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Palavras de poder. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. E essa morte aqui é a morte eterna. Com o sopro da sua boca, com a sua palavra, mandará os ímpios para o lago de fogo que arde eternamente. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade ao Pai, o seu cinturão. Isso falando do mesmo Cristo que apresenta-se a João. E é interessante nós destacarmos o seguinte, que
este justo juiz profetizado por Isaías, ele aparece em todo o livro do Apocalipse. Já no primeiro versículo, no primeiro capítulo, depois no capítulo que nós estamos, o 2, e lá mais no final, no capítulo 19. Apocalipse 1,16 diz assim: tinha em sua mão direita 7 estrelas, que são os 7 anjos, que são os 7 pastores das 7 igrejas. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, que aqui representa o justo e final juízo. Apocalipse 2,16 registra novamente a visão de João. Portanto, arrependa-se, senão verei em breve. Jesus lembrando, continuando o discurso da carta a Pérgamo, né? Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Lutarei contra aqueles que estão pervertendo o meu evangelho. Apocalipse 19, já no final do livro, quando estão sendo derramadas as taças da ira de Deus, do juízo de Deus. 19:15 diz assim: de sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações, e vai julgar as nações. Ele as governará com cetro de ferro, com poder, o Rei dos Reis as governará. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Verso 20, do mesmo capítulo 19. Mas a besta, Satanás, cujo trono está em Pérgamo, segundo a carta, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, quem? A besta e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo. Por quem? Por ele que tem espada de 2 gumes na boca, que arde com enxofre. Os demais, verso 21, os seguidores da besta e do falso profeta foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Os ímpios, seguidores de Satanás, seguidores do falso profeta e da grande prostituta, a Babilônia, estes são mortos. E são mortos por quem? Por ele que tem a espada e que está montado no seu cavalo. Todas as aves dos céus, elas lá no capítulo 19, são convocadas por Deus e se fartam com a carne deles. Ele é o juiz. A espada, é interessante isso, que Jesus Cristo, em todas as suas cartas, são cartas contextualizadas, que trazem em si o contexto sócio-histórico, político, social em que as igrejas estavam inseridas. A espada da Trácia, de folha larga, para ataque de cavalaria, no Império Romano, simbolizava o quê? A justiça e o poder de Roma.
Então, essa espada na boca de Cristo, ela representa também o quê? O verdadeiro rei, o verdadeiro juiz, que não é César. Para a igreja perseguida, uma mensagem de alento. E esse Jesus Cristo exaltado, glorificado, que venceu Satanás aqui, sentado nesse trono em Pérgamo, já foi vencido. Mas como, Estevão? Na cruz do Calvário, já vimos isso anteriormente. E vou repetir recorrentemente. A grande vitória, a verdadeira vitória, aconteceu na cruz do Calvário, porque Cristo foi morto na cruz do Calvário e derramou o seu sangue, é que ele está sentado à direita do Pai, com um livro na mão direita, e tem a autoridade para desatar-lhe os selos, e tem a espada de 2 gumes na boca, com a autoridade para julgar os povos, para julgar a humanidade. E esse Cristo exaltado, que João está vendo, ele reconhece 3 características naquela igreja e naquele contexto em que a igreja estava inserida. Primeiro, Jesus Cristo reconhece que ela estava inserida num mundo pagão, perverso, perdido nas trevas do pecado, regido por Satanás e suas hostes. Segundo, Jesus Cristo reconhece que aquela igreja era uma igreja fiel. Terceiro, reconhece que aquela igreja era uma igreja que perseverava na perseguição. Graças a Deus, uma experiência pela qual não passamos, mas que podemos passar. A minha geração não conhecia uma pandemia. Conhecemos hoje. Estamos no meio de estamos na pandemia da Covid-19, a doença causada pelo coronavírus 19. Não conhecemos a perseguição. Pérgamo, a igreja de Pérgamo, conhecia e perseverava. Vamos ver o que nos diz o verso 13. Conheço o lugar em que habitas. Então, está falando do contexto em que a igreja estava inserida. Onde está o trono de Satanás? É interessante que muitas igrejas e muitos missionários enviados por essas igrejas com doutrinas equivocadas, quando chegam num campo de evangelização, procuram o trono de Satanás. Só que não é assim que funciona. Quando Jesus fala que em Pérgamo estava o trono de Satanás, é porque Satanás cirandava, reinava, como acontece aqui em Brasília. E tem gente que acha que o trono de Satanás aqui em Brasília está ali na beira do lago, ali numa praça, aos deuses africanos. Não tem uma praça assim ali na beira do lago? Pois é. Então, olha só. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás.
e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, Jesus Cristo cita Antipas. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então vamos por partes. O primeiro aspecto que Jesus observa, então, é relacionado à cidade de Pérgamo. E ele afirma que ali estava o trono de Satanás, conforme comentamos. Bom, o que Jesus quis dizer quando ele afirma que ali estava o trono de Satanás? Primeiro, em Pérgamo, havia o altar a Zeus. No Império Romano, o altar a Zeus estava em Pérgamo, uma deidade importada da Grécia. Ali também acontecia a adoração a Asclépio, ou Esculápio, o deus da cura, cujo símbolo é uma serpente, símbolo importado pela nossa medicina. Se você pega, por exemplo, o diploma de um médico, de graduação do médico, sempre tem lá as cobrinhas enroladas. Esculápio. Deus Esculápio é o deus da cura. E Pérgamo era famosa por sua escola de medicina. E havia também em Pérgamo um culto ao imperador. Então, 3 coisas aconteciam ali e que provavelmente levaram Jesus a afirmar que ali estava o trono de Satanás. E a população de Pérgamo adorava Satanás. Via Zeus, Asclépio e o imperador. Interessante que aquela era a cidade mais importante, né? Cidade importante é uma coisa, todo mundo quer viver nela, porque hoje em dia, por exemplo, tudo gira em torno do emprego, né? É mais fácil encontrar emprego numa cidade grande do que numa cidade pequena. Numa cidade importante como numa cidade que não tem nenhuma força política, populacional, territorial, econômica. Mas ela era a mais importante da Ásia Menor. Foi sua capital por quase 400 anos. Culturalmente, era mais importante do que Éfeso e do que Esmirna. Sabe por quê? Porque nela ficava a 2ª maior biblioteca do mundo. Cultura. A biblioteca de Pérgamo só perdia para a de Alexandria e consegue dar uma rasteira na de Alexandria. A biblioteca de Pérgamo, para vocês terem uma ideia, ela possuía em torno, isso naquele primeiro século depois de Cristo, em torno de 200 mil livros. E não eram livros impressos, porque Gutenberg não havia entrado na história ainda. E houve uma revolução em torno dos livros no mundo por causa de Pérgamo. Por quê? No século III a.C., Eumênio era rei de Pérgamo. Pérgamo era ainda assim independente. O domínio romano sobre a cidade acontece a partir de 133 a.C. Mas no século III, 300 a.C., o rei de Pérgamo, Eumênio, convenceu o bibliotecário de Alexandria
a tornar-se o bibliotecário da biblioteca de Pérgamo. Ele convence Aristóteles de Bizâncio, que era o bibliotecário, que era o responsável por ter tornado a biblioteca de Alexandria a mais importante do mundo. Aí Ptolomeu, o faraó do Egito, ficou enfurecido. E sabe o que ele fez? Não exporto mais papiro, que era matéria-prima para a produção dos livros, para Pérgamo. Aí, Eumênio falou, tudo bem. Investiu na causa, investiu na ciência e foi criado em Pérgamo uma nova matéria-prima para a produção de livros. Ao invés do papiro, que era vegetal, a origem da matéria-prima seria animal, couro. Couro de animais alisado, o chamado pergaminho, tomou conta do mercado. Nunca mais se usou, por exemplo, o papiro. Com isso, a cidade acompanha esta verdadeira revolução na biblioteconomia, e Pérgamo se torna referência mundial e o maior centro cultural do mundo daquela época. Parece que não tem nada a ver com a carta que Jesus escreveu, né? Mas acontece que a igreja para a qual Jesus Cristo escreveu essa carta que estamos estudando, localizava-se, fazia parte integrante deste contexto. Não adianta querer dizer que a IPJB, Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico, localizada em Brasília, capital da República Brasileira, não recebe influência desse fato político, geográfico, territorial. Há uma pressão. Tem muito de Brasília aqui na nossa igreja, a começar pela arquitetura moderna. Sem falar dos membros da igreja, que são funcionários públicos, comerciantes, empresários, professores como eu, autônomos, psicólogos, médicos, dentistas. E Pérgamo era um centro cultural. Significa dizer que tinha uma cultura forte e uma grande força no processo de secularização da igreja. Era também um centro de cura, como já dissemos. A escola de medicina de Pérgamo era famosa mundialmente. A casa de Asclépio, ou Deus Serpente, era famosa na formação de sacerdotes curandeiros. E todas as curas realizadas por esses sacerdotes eram atribuídas ao deus Asclépio, a cobra, a serpente. E vejam bem vocês, no século XIX a.C., Pérgamo construiu o primeiro templo ao imperador.
imperador, rei e Deus. João estava na ilha de Patmos por isso, porque ele não considerava César seu Deus e Senhor, o que piorava ainda. O seu Deus e Senhor era Jesus Cristo, o Filho, sentado à direita do Pai, e que enviou o seu Espírito, que propiciou a ele as visões que são relatadas no livro. E, anualmente, os cidadãos de Pérgamo eram obrigados a queimar incenso a César. E se não fizessem isso, eram executados. Ou seja, vocês perceberam que na cidade de Pérgamo, ali na Ásia Menor, havia um espírito pagão. E esse espírito pagão, esse paganismo dominante, atentava contra a Trindade. O culto a Zeus conspirava contra o Pai. O culto ao imperador contra o Filho, que é o Rei dos Reis. E a busca de cura atentava contra o Espírito Santo, o Espírito de santidade, o Consolador enviado por Jesus Cristo. E por trás de tudo isso, quem estava? Satanás. Um anjo caído, sagaz, mentiroso, assassino e cruel. Ele é o Deus desse século, é o príncipe da potestade do ar e das trevas, o pai da mentira. A mentira é coisa dele. Por trás desses sistemas opressores que predominam nesse mundo está Satanás. Na tentação a Cristo, ele mostrou o quê? Os reinos do mundo. E falou para Jesus Cristo, falou, olha, isso tudo será teu, cara. Sabendo, como sabe, o tanto que o homem gosta de poder, porque é caído, ofereceu para Jesus Cristo, falou, olha, isso tudo será teu se prostrado me adorares. Jesus Cristo falou para ele, só ao Pai prestarás culto. Agora, ele não pode esquecer o seguinte, tá? O único culpado lá do que estava acontecendo na igreja de Pérgamo não era Satanás, porque na igreja de Pérgamo estava acontecendo coisas que desagradavam a Deus. Nosso coração caído, a nossa herança do pecado também está por trás. O segundo aspecto diagnosticado por Jesus Cristo naquela igreja é que era uma igreja capaz de enfrentar a própria morte por causa do nome do seu Cristo. Então, lá no verso 13 diz assim:
conservas o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas. Era uma igreja capaz de enfrentar a própria morte por causa do nome de Jesus Cristo. Uma igreja fiel, e sobre ela Jesus Cristo afirma que receberá galardão. Mas aquele que me negar, afirma Jesus Cristo em Lucas 12, 9, diante dos homens, esse também será negado diante dos anjos e diante de Deus, o que não era o caso de Pérgamo. Pérgamo era uma igreja fiel. E terceiro, perseguida. Satanás estava tentando mostrar a sua força contra aquela igreja. Antipas, que Jesus cita no final do versículo, ele diz assim: ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita e tem seu trono. Antipas é lembrado como fiel testemunha, né? Martíria no texto original. E martíria significa testemunha, testemunha significa martíria. E esses termos foram correlacionados só no terceiro século, mas João já antecipa. Antipas era um mártir, morreu por causa do nome de Jesus Cristo, por causa do testemunho de sua fé. E pela tradição, sabe como que ele morreu? Ele era pastor em Pérgamo, ele era o bispo, ele se não tivesse morrido, Jesus Cristo teria encaminhado a carta para ele. E consta na tradição que ele foi queimado vivo, dentro de um caldeirão de bronze. Você pensou em colocar uma pessoa dentro de um caldeirão de bronze e colocar fogo embaixo, e aquele trem vai esquentando? E esse caldeirão de bronze, ele era fechado e tinha a forma de um boi. Deixaram o Antipas lá dentro morrer assado. Eusébio de Cesareia, considerado o fundador da história, do registro da história da Igreja de Cristo, Eusébio documenta também Carpo, Papilo, Agatonice como mártires que morreram pelo nome de Jesus Cristo, e nós vamos ver adiante que as almas desses mártires encontram-se embaixo do altar de ouro, de frente para o trono, e clamam: até quando, Senhor? Suplicando vindicação dos santos mortos pelo Evangelho. Quando eu vejo essa história, eu fico impressionado e fico pensando em nós como igreja. Ontem um culto belíssimo, aceitando novos membros, batismo, crianças, coisa mais linda. E eu fico imaginando, eu estava imaginando quando eu preparava essa aula, uma situação de perseguição como a que vivia a igreja de Pérgamo, em que Antipas foi morto assado. Eu não tenho dúvidas que, no caso de uma perseguição dessa, na nossa igreja, a maioria de nós não negará o nome santo de Jesus Cristo. Creio que, como na igreja de Pérgamo, a maioria dos membros
dessa igreja presbiteriana do Jardim Botânico, a nossa amada igreja, a maioria aqui não vai negar o nome de Jesus. Porque Jesus Cristo nos deu o seu espírito de santidade e Ele conhece o martírio. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele sabe o que é ser martirizado. E Ele morreu martirizado. Ele morreu na cruz do Calvário, o pior tipo de morte que pode existir, tendo sobre seus ombros os pecados da humanidade. Sem negar o Pai, sem blasfemar. E eu tenho certeza que em situação semelhante aqui, a maioria de nós também não negará o Pai, não blasfemará o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja por qualquer tipo de tortura ou morte. Porque nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus e é Ele que vai nos dar condições de suportar o martírio. Acontecerão casos em que irmãos fugirão, amarelarão, negarão, blasfemarão? Sim, como aconteceu em Pérgamo, nós vamos ver. Mas nesse caso, são irmãos de fachada, porque os verdadeiros adoradores, os que adoram a Deus em espírito e em verdade, suportam, como os nossos irmãos em Pérgamo suportaram, e irmãos ao longo da história, espalhados pelo mundo, têm suportado, inclusive hoje. Mas aí o que aconteceu? Na sua astúcia, Satanás percebe que torturar, matar queimado, fazer tocha humana, não estava dando resultado. Pelo contrário, o bom testemunho fortalecia a igreja. E na sua astúcia, porque Satanás é astuto, por isso que não adianta você procurar trono de Satanás, como, por exemplo, eu já vi muita gente fazer e pichar e derrubar estátua. Apareceu na televisão a reportagem, lá na Praça dos Orixás. Não se trata disso. Satanás é astuto e ele muda de estratégia. Já que a força não derrubava aquela igreja, ele parte, sabe para quê? Para sedução. Agora, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Porque a gente se avora a ser herói. Acontece que Satanás é muito mais perigoso como serpente, que seduz, como seduziu Eva e Adão, do que como leão que ruge na perseguição. O perigo maior está na sedução e não na truculência de Satanás. E no verso 14 nós encontramos: tenho todavia... Perceberam o que significa Jesus Cristo andar no meio dos candelabros? Ele conhece as igrejas. Tenho todavia contra ti, Pérgamo, algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Sabe o que começa a acontecer? Os crentes de Pérgamo começam a praticar cultos pagãos
e normalmente fazem parte desses cultos pagãos orgias sexuais. Lembram de Balaão? Lá em Números, a partir do capítulo 21, Balaão só fala o que Deus manda, mas só que por trás ele ensina, olha só, o qual ensinava a Balaque a fazer o quê? A usar destas estratégias de sedução contra Israel, e Israel cai. E não era, eu não vou me alongar muito com relação, por exemplo, à questão de Balaão, porque nós conversamos bastante sobre isso o ano passado no nosso curso de Efésios. Então, volta aos textos, dá uma lida em Números 25, que já é o desdobramento do que Balaão fez. Agora, além de seguir a Balaão, os crentes de Pérgamo começaram a seguir aos nicolaítas. Olha o que Jesus fala. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E os nicolaítas nós já falamos deles. Os nicolaítas eram meio que falsos profetas que visitavam as igrejas e tinham um ensino pervertido. O que os nicolaítas ensinavam? Eles ensinavam assim, resumindo a doutrina nicolaíta: quanto mais pecarmos, maior será a chance da graça de Deus agir na nossa vida. Uma distorção da verdade, porque Paulo afirmou que onde o pecado abunda, superabunda a graça. E eles defendiam também, para você ver até onde vai a perversão da palavra de Deus por esses nicolaítas, eles defendiam o seguinte: olha, a função de Deus é perdoar, então vamos pecar. É como se eles afirmassem assim: olha, se Deus não tiver o que perdoar, ele meio que vai ficar sem ter o que fazer. Você já imaginou um negócio desse? O cara tem que ser muito perverso para ensinar uma coisa dessa na igreja, mas isso era ensinado e era acompanhado por aquele que foi visto por João andando entre os 7 castiçais, Cristo, que tudo vê e conhece e tudo pode. Mas Paulo reage aos nicolaítas e escreve em Romanos 6:1: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Nós morremos para o pecado. Mas os nicolaítas estavam lá em Pérgamo. A igreja de Pérgamo estava nessa penumbra. A igreja de Pérgamo estava em cima do muro. A ela, Jesus apresenta-se como quem tem a espada de 2 gumes na boca e chama a igreja ao arrependimento.
verso 16, diz assim. Aliás, gente, isso é recorrente no livro de Apocalipse. Jesus chamando ao arrependimento, Jesus clamando para que o ímpio reconheça o seu pecado e se arrependa. E diz para a igreja de Pérgamo, que estava em pecado, portanto, arrepende-te. Não continue seguindo Balaão e os nicolaítas. E se não se arrepender, né? Venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Vou contra você, igreja de Pérgamo. Percebam que a igreja era meio que duas igrejas. Tinha uma igreja que era fiel, tinha uma igreja que, mesmo diante da perseguição, não negava o nome de Cristo, mas tinha uma igreja que seguia a Balaão e aos nicolaítas. Isso é um problema sério. E é interessante que quando Jesus fala aqui no verso 16, ele não separa, né? Ele fala, portanto, arrepende-te. Ele está falando para a igreja. A carta é para Pérgamo. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O juízo viria sobre a igreja. O juízo viria sobre os seguidores dos nicolaítas. O juízo viria sobre os seguidores de Balaão. E viria sobre quem faz vista grossa. Vê e faz de conta que nada está acontecendo. Vê cultos pagãos acontecendo na vida dos crentes, vê prostituição acontecendo entre os crentes e nada faz. Em Romanos 1,32, Paulo também exorta, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, virei contra ti, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Jesus diagnostica a igreja e premia duplamente aos vencedores. Que vencedores? Aqueles que atenderem ao seu alerta. Eis que venho contra ti com a espada de 2 gumes. E Cristo premia duplamente os vencedores. Primeiro, com o maná escondido. O banquete de Deus, as bodas do Cordeiro. Segundo, com uma pedrinha. Diz assim o verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Escondido de quem? Dos ímpios. Bem como lhe darei, porque para o vencedor vai receber o maná. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Por quê? Porque conhece a Cristo. O maná escondido, reservado para os vencedores, reservado para aqueles que não caírem na conversa
nem de Balaão e nem dos nicolaítas, reservado para os filhos de Deus que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, justificados, fiéis seguidores de Jesus Cristo, cabeça da igreja. O maná escondido, o banquete de Deus, as bodas do Cordeiro. Agora é interessante pensarmos sobre essa pedrinha branca. Olha, eu quero essa pedrinha branca, não abro mão dela. Eu quero esse maná escondido, não abro mão dele. Eu sempre brinco afirmando o seguinte, uma brincadeira séria. De Deus, muito para mim é pouco. Eu quero tudo. Desde os tempos lá de namoro com a Adélia, na igreja presbiteriana do Planalto, eu afirmo isso. Interessante, essa pedrinha sempre me chamou a atenção. De onde que Jesus tira essa pedrinha, né? Ele tira de duas situações que aconteciam em Pérgamo. A primeira é que os júri nos tribunais condenavam com uma pedrinha preta. Se declaravam condenação ao réu, levantavam a pedrinha preta. Se declaravam absolvição, levantavam a pedrinha branca. Ou seja, o réu era declarado justo. Para aquela igreja que era condenada pelos tribunais, perseguida, porque tinha perdido seus direitos civis, Jesus diz: tenho a certeza absoluta de que o vencedor será absolvido no tribunal de Deus. Por quê? Porque foi lavado pelo meu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, e por isso é declarado justo por Deus e recebe a pedrinha branca. Mas interessante, Jesus Cristo é demais. Interessante que Jesus também traz essa pedrinha branca das festas que aconteciam em Pérgamo. A pedrinha branca era o passaporte que identificava o convidado para a festa. E na pedrinha tinha escrito o nome do convidado. Os vencedores terão o passaporte, a pedrinha branca, terão o seu nome escrito no livro da vida e que será conferido pelos anjos que estarão às portas da Nova Jerusalém, e só vai entrar quem tiver o nome no livro, quem tiver a pedrinha branca com o nome de Jesus Cristo escrito nela, porque Ele nos justificou. Não são as nossas obras. Quem apresentava a pedrinha branca nas festas em Pérgamo tinha o seu nome escrito na pedrinha, porque era considerado merecedor de participar da festa. Nas bodas do Cordeiro, nos novos céus e nova terra, na Nova Jerusalém, na pedrinha branca teremos o nome de Jesus Cristo escrito, aquele que nos salvou, aquele que derramou seu sangue, que nos justifica perante Deus. Teremos, nós os vencedores, o passaporte para as bodas do Cordeiro. O novo nome é o nome de Jesus Cristo, que hoje nós conhecemos parcialmente, mas o conheceremos plenamente como Ele nos conhece hoje.
Aí eu termino. Acautelemo-nos com a heresia e o falso ensino religioso. Não temamos a perseguição. Sejamos fiel a Deus, a sua palavra, para que a gente possa ouvir da boca dele. Você é um vencedor. Pode entrar para a festa que não terá fim, para a festa que não acabará. Palavras do nosso Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Em quem todas as boas promessas de Deus são sim. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que naquele glorioso dia sejamos considerados vencedores, como Antipas foi, como boa parte dos crentes de Pérgamo foram, e que Deus nos livre das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos de Balaão e dos nicolaítas que rondam a nossa igreja, como rondava a igreja de Pérgamo. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que conhece a sua igreja, caminha nela entre as suas igrejas, habita em nós, conhece profundamente, muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostra o caminho, o Senhor nos alerta, o Senhor nos corrige, o Senhor levanta homens santos para alerta da sua igreja, para ensino da sua igreja. O Senhor nos dá a tua palavra, o Senhor nos dá o teu Santo Espírito e o Senhor nos deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja vencedor, tenha vida eterna. E te rogamos, Pai, que o Senhor cuide de nós, nesse mundo que nós vivemos, nessa cidade que nós vivemos, onde está o trono de Satanás. Mas Satanás foi vencido pelo sangue santo derramado na cruz do Calvário. E nós nos apropriamos dessa verdade maravilhosa e declaramos diante de Ti, diante de principados e potestades, que nós seguimos ao Senhor e não queremos nunca nos desviar dos Teus caminhos. Para isso nós dependemos muito de Ti. Para sermos vencedores, só seremos com a Tua ajuda, a ajuda do Teu Santo Espírito que habita em nós e entre nós, e que nos ensina o caminho, nos convence do pecado e nos fortalece na tribulação. Nós oramos, Pai, te suplicando essas bênçãos, e desde já te agradecemos, ansiando por aquele maravilhoso dia. Maranata, vem Jesus. E é no nome dele que nós te oramos. Amém. Amém. Lá se foi a sexta aula, graças a Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser, quando estaremos encerrando o capítulo 2, com a nossa 7ª aula. Um abração para todos, um beijão. Até semana que vem, se Deus quiser.